Salve, salve amigos do canal Legado da Fiel, uma boa tarde para vocês. Hoje estamos aqui para resgatar sim um pouco da nossa história, um pouco do nosso DNA, um pouco da nossa digital, a nossa atmosfera, né, que sempre foi esse campo magnético voltado sobre o nosso time de futebol. A raça sempre foi um fator importante, a garra sempre foi determinante para esse time que quando surgiu lá nos seus primórdios de 1910, teve que lutar muito, mas muito mesmo, contra o preconceito, contra a rejeição, contra a forma até pejorativa que nos tratavam naquele mesmo instante e que até hoje permanece assim. Esse é o cenário, esse é o folclore do futebol. Mas o Corinthians está muito acima do folclore. O Corinthians ele é uma instituição que emana, que exala, né, que transpira essa raça e essa determinação. E o que nós vimos nessa última quarta-feira, dia 30, contra o nosso maior rival dentro da nossa casa, a determinação, a coragem, né, o empenho, mesmo sabendo do poder, mesmo sabendo da qualidade técnica do nosso adversário, mesmo sabendo de toda essa composição que hoje faz ser um time, talvez o time mais bem treinado do Brasil, para mim, hoje é o Palmeiras, nosso rival. Mesmo assim, nós sabíamos que para conseguir superá-los, precisava de muita garra, de muita energia, de muita coisa que sabe que vem do fundo da alma. Essa alma corintiana que hoje, pelo menos para mim, foi resgatada durante esses 90 minutos. Isso determina que nós vamos nos classificar para a próxima fase da Copa do Brasil? Naturalmente que não. É outro jogo, é outra história, é outra combinação, são outros fatores. Mas se nós entrarmos pelo menos com esse espírito lá dentro, com essa mesma vontade, com essa mesma atenção em relação aos movimentos de tudo que vai acontecer lá dentro, a possibilidade disso também é grande. Se é difícil para nós, será difícil para eles, como foi o jogo de ida agora na nossa arena. Então, o que me deixa feliz, o que deixa feliz talvez todos os corintianos que estão me ouvindo aí, até os que não são corintianos, que de repente estão assistindo esse vídeo, é essa demonstração de coragem que há muito tempo se escondia, que há muito tempo estava abafada dentro do nosso conceito, que nós cobrávamos tanto, né, esse tipo de atitude, porque essa é sim, essa é a essência da fibra e da raça corintiana. É dessa forma que nós nos identificamos com aquilo que nós temos de mais importante, dentre as coisas menos importantes da nossa vida. O Corinthians é um estado de espírito permanente, constante, latente, que bate dentro do nosso coração, e é isso que os nossos olhos querem ver. O que nós vimos, jogador correndo mais que o adversário, jogador tentando abafar mais do que o adversário, procurando sufocar mais do que o adversário, porque é dessa forma que nós conseguimos sempre, historicamente, os grandes resultados contra os nossos grandes rivais. E esse é sim o nosso maior rival. E é preciso sempre jogar dessa forma. Isso é uma garantia de vitória? Não, não é uma garantia de vitória. Isso é a garantia de um resultado positivo? Também não. Mas é uma demonstração clara de que eles estarão enfrentando um time que tem historicamente, na raça e na garra, na determinação, o seu grande ponto forte. O ponto forte desse time amado, desse time idolatrado pela sua torcida, uma torcida que não se cansa de empurrar, uma torcida que agora atingiu a marca impressionante, 24 jogos, de mais de 1 milhão de pessoas dentro do seu estádio, um estádio que eu ainda considero pequeno para o tamanho e para a pujança da torcida corintiana, mas está lá. Na quarta-feira nós vimos aquele resgate do time da década de 60, de uma parte do time da década de 70. Se considerar que as nossas grandes conquistas, elas nunca foram com times espetaculares, mas sim com times que tinham muita raça, que tinham muita determinação, talvez seja esse aí o grande momento de espelharmos nisso, de buscarmos através desse conceito, as grandes conquistas que o Corinthians tem. Agora imaginem vocês, com todos esses predicados que eu acabei de falar, com toda essa história, com todo esse movimento que sempre foi lá, os movimentos populares, desde o seu surgimento, né, com a união dos operários, com a união dos imigrantes que aqui chegavam para montar esse time de futebol. Imagine se nós tivéssemos uma gestão profissional, uma gestão que fosse totalmente voltada para o crescimento do clube, com essa coragem, com essa torcida, com o estádio que nós temos, com o CT que nós temos hoje, bem dirigido, o que seríamos hoje? Talvez um dos maiores times do mundo. Porque nós temos essa capacidade, sim, essa capacidade de movimentação, de integração, sabe? De movimento, de pujança, de força, de deslocamentos. É uma torcida que sempre acompanhou o seu time, sempre carregou esse time nas costas com muito orgulho. Essa também é a fibra da torcida corintiana.
Então, quando as coisas se casam, quando a torcida vem com aquele movimento sempre de apoio, e quando os jogadores do time de futebol entendem que tudo aquilo é fundamental, fundamental para nossas conquistas, para nossas vitórias, para o nosso dia a dia, deixar sempre viva essa história presente no coração de cada torcedor e de cada jogador também. Essa química, essa ligação que estava faltando. E me parece que agora os jogadores voltaram novamente para aquele período do final do ano passado, quando nós conseguimos 9 vitórias consecutivas, nos classificando para a pré-Libertadores da América, e que isso seja uma constante daqui para frente. É garantia de conquistas, é garantia de títulos, é garantia de classificação? Não, não é. Mas é uma maneira como nós gostamos de jogar. É uma maneira como nós gostamos de ver o nosso time jogando. Com muita alma, dando carrinho, correndo, brigando, lutando por cada bola, como se fosse um prato de comida verdadeiramente. E na verdade é um prato de comida, né? É o que mantém esses jogadores, é o que mantém esse espírito vivo, né, esse espírito corintiano que sempre incomodou nossos rivais e que agora me parece que de uns jogos para cá foi resgatado de uma maneira assim muito inteligente, muito acolhedora, tanto por parte dos jogadores como por parte também da sua torcida. E que nós tenhamos mais um pouco de paz, que nós consigamos de fato nossos objetivos, mas sempre lembrando que quando colocar essa camisa, você vai estar representando mais de 30 milhões de torcedores. Torcedores apaixonados que não se cansam de apoiá-los. Então é isso. Obrigado, Corinthians, por pelo menos por algum momento ter nos dado aquela visão de muitos e muitos anos, aquela garra de Dário, aquela garra de Tufi, de Grané, de Alfredo, de Lepre, de Neco, de Amilcar, de Birubiru, de Rincon, de Roberto Belangeiro, de jogadores que lutavam muito, que lutaram com muita raça, de Sócrates, que apesar de ser um jogador extremamente técnico, dava carrinho, dava cotovelada também, não dividia, né? não fugia das divididas, não dividia só a sua categoria apenas para o time, mas dividia a sua raça também, para que o time entendesse que além de técnico, ele era um grande jogador e era um grande corintiano também, quando vestia a camisa dentro do campo, tornando-se mais um torcedor dentro do campo também. Marcelinho Carioca, o próprio Neto, que dentro do campo foi fundamental. Renato Augusto, com toda a sua elegância, com muita raça também. Ralf, Danilo, com toda a sua técnica também, com muita raça também jogando. Flávio Minuano, jogadores importantíssimos, que souberam e que entenderam o que é essa mística, essa filosofia corintiana. Então é isso que eu queria passar para vocês, era fazer uma observação sobre esse resgate para nós, fundamental, que isso nos mantém vivo. Isso mantém a chama do corintianismo viva, mostra que de fato o Corinthians é isso aí que nós vimos na quarta-feira, raça, determinação e amor, independente do resultado, independentemente da vitória ou não, é raça, determinação e amor. Foi isso que eu vi, pelo menos, eu acho que a maioria de vocês também viram nesse episódio. Então, gente, é o seguinte, eu gostaria muito que vocês deixassem o like de vocês. Se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, por favor, se inscreva no canal agora, dê essa força para nós, tá bom? É só clicar e inscrever-se e participe com a gente aqui dos episódios que nós sempre faremos em homenagem e intenção a vocês. Um abraço a todos e, como eu sempre digo no final dos episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus. Vai Corinthians!